Bom dia, bom dia, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nessa manhã já quero compartilhar uma palavra para o seu coração e eu quero declarar que a sua oração, ela será respondida. A palavra do Senhor a qual nós vamos meditar aqui nessa manhã está aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, que diz assim: Então chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. A história de Bartimeu nos ensina que Deus nunca ignora o clamor de quem confia nele. Bartimeu era um homem cego e mendigo. Todos os dias ele permanecia à beira do caminho, dependendo da ajuda das pessoas. Humanamente, sua situação parecia sem solução. Mas um dia tudo mudou. Bartimeu reconheceu quem era Jesus. Quando ele ouviu, ele ouviu que era Jesus, ele vai clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo sem enxergar com os olhos, Bartimeu enxergava pela fé. Ele chamou Jesus de filho de Davi, reconhecendo que ele era o Messias prometido. A oração, quando nós oramos, a nossa resposta, ela começa quando nós reconhecemos quem Cristo é. Não permita que as pessoas silenciem a sua oração. A Bíblia vai dizer que muitos o repreendiam para que se calasse. Porém, ele gritava cada vez mais. Marcos 10, 48. A multidão queria que Bartimeu desistisse, mas ele fez exatamente o contrário. Clamou ainda mais alto. Assim também é conosco. Sempre vai existir pessoas dizendo para você parar de orar, que nada vai mudar, que Deus te esqueceu. Mas quem persevera vê o agir de Deus. Nunca deixe que a voz das pessoas seja maior do que a sua fé. Jesus parou por causa do clamor de Bartimeu. Marcos 10, 49. Diz: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Entre uma grande multidão, Jesus parou para atender um homem que muitos ignoravam. Isso nos mostra que Deus conhece cada lágrima, cada oração e cada pedido feito em secreto. Você pode pensar que ninguém percebe a sua dor, mas Deus vê tudo. Quando Deus chama, tudo começa a mudar. Então chamaram o cego dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Marcos 10, 49. Aqueles que antes mandavam Bartimeu se calar, agora são os seus incentivadores. Quando Deus decide agir, até as circunstâncias mudam. O mesmo Deus que abre portas também transforma corações e muda situações que pareciam impossíveis. E a Bíblia diz em Marcos 10, 50, lançando de si a sua capa. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Bartimeu deixou a capa para trás. A capa identificava Bartimeu como mendigo. Ao deixá-la para trás, ele demonstrou que ele acreditava que não voltaria mais para a mesma situação, para a mesma condição. A fé verdadeira nos faz abandonar o passado para viver aquilo que Deus preparou. Jesus pergunta para ele o que ele desejava.
Jesus pergunta para ele. Jesus conhecia a necessidade de Bartimeu, mas queria ouvir a sua resposta. Quando Jesus pede, que queres que eu te faça? A resposta foi, mestre, que eu torne a ver. Deus deseja que nós, filhos dele, apresentamos diante dele os desejos do nosso coração com sinceridade e confiança. E aí a resposta chegou. Oh, glória! Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. O milagre aconteceu naquele instante. Aquilo que parecia impossível tornou-se realidade. A oração de Bartimeu foi respondida porque ele permaneceu firme até encontrar Jesus. Não desista de orar. Sabe que Deus ele manda lhe dizer? Não desista de orar. Não deixe que as dificuldades silenciem a sua fé. Continue clamando porque Deus continua respondendo orações. E eu quero orar por você agora. A resposta pode não vir no seu tempo, mas virá no tempo perfeito do Senhor. Assim como Bartimeu saiu daquele caminho enxergando, Deus também pode transformar sua história. A oração será respondida e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Você crê? Então faça comigo essa oração. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor meu Deus, pela tua santidade, fidelidade, bondade. Pai, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, no nosso meio, no nosso coração. Nós consagramos a nossa vida aos teus cuidados. Nós lançamos sobre ti toda a nossa inquietação, ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, fica conosco, Senhor, nesse dia, nessa manhã. Opera sinais, milagres, maravilhas, e que o teu nome venha a ser glorificado. Assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Tenha um bom dia e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.